Olá, bom dia ou boa tarde, não sei exatamente quando que é esse vídeo, qual é o horário da sessão, mas eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, professora Ieda, por ter convidado, é uma honra estar aqui. E, bom, primeiramente meu nome é Milene, eu sou professora aqui na Universidade de Loughborough, no Reino Unido. E nos últimos anos eu tenho pesquisado bastante a relação humano-computador, Human-Computer Interaction, e o design inclusivo de interfaces digitais, especialmente para pessoas acima de 60 anos. E tenho feito alguns projetos com o Brasil, incluindo projetos com a professora Ieda, e dentro disso, tem sido possível explorar contextos, tanto no Reino Unido como no Brasil, e é um pouquinho disso que eu vou falar hoje, principalmente relacionando habilidades digitais e inclusão digital. Então, como é envelhecer em um mundo digitalmente conectado? Gostaria de que pudesse trazer nessa discussão de hoje o que tanto está envolvido em termos de habilidade digital. E o que isso pode nos levar a refletir em como a inteligência artificial tem sido articulada, tem sido formulada, como que a gente pode repensar machine learning e algoritmos para que seja para que a gente consiga criar propostas mais inclusivas. Bom, o que eu dividi então para o conteúdo de hoje são falar rapidamente um tema complexo, vou tentar ser concisa, falar rapidamente sobre habilidades digitais, como que elas são medidas, um exemplo da nossa vida dentro de uma sociedade digital obrigatória e como criar mecanismos para a inclusão digital, que é a pergunta que eu gostaria de lançar para a sessão. Habilidades digitais, como elas são medidas? Um exemplo de pesquisa que mede a habilidade digital é essa, conduzida pelo Lloyds. Ela é considerada pelo governo do Reino Unido, então é por isso que eu estou aqui mostrando essa, mas como a do Lloyds tem outras, nesse caso ela é representativa da população aqui do Reino Unido, mas tem outras pesquisas também que elas têm algumas nuances diferentes, mas elas exploram da mesma maneira se as pessoas conseguem realizar tarefas com recursos digitais, tarefas com computador, com smartphone, com tablet, e se elas conseguem então realizar num nível mais acima atividades em que essas tarefas são usadas. Então, nessa pesquisa de atividades digitais essenciais conduzidas pelo Lloyds, na base de baixo dessa pirâmide você vê em cinza, como uma base cinza, que a pesquisa considera como o resultado da pesquisa como aqueles digitalmente excluídos. Aí o roxo são aquelas pessoas que conseguem realizar tarefas ou com o celular ou com o computador. Então, tarefas como pesquisar online, como abrir alguma conta, fazer setup de acessibilidade no celular, ou conseguir criar um e-mail, conseguir criar senhas, conseguir ligar, desligar, conseguir usar diferentes produtos, computador, tablet, smartphone, conseguir usar os acessórios do computador, como mouse, teclado, e conseguir identificar e usar, se conectar ao Wi-Fi. Essas são tarefas. Se as pessoas conseguem realizar todas essas tarefas e usá-las em atividades do dia a dia, como, por exemplo, resolver um problema, se comunicar por mídia social ou por qualquer outra maneira, procurar serviços online, como, por exemplo, serviço público ou transações de banco, realizar isso online, fazer compras online, então, outras atividades.
se sentir seguro online, saber quando é seguro, quando não é, e saber lidar com informações de diferentes fontes e também você produzir informações online. Então, tudo isso faz parte das atividades essenciais da nossa vida moderna. E é assim que essa pesquisa mede isso. Então, uma série de perguntas que é feita por questionário, as pessoas respondem e tem o resultado que, no caso do Reino Unido, entre as pessoas acima de 65 anos, 51% estão na base da pirâmide, no cinza, como sendo sem atividade, sem saber fazer tarefas digitais, e 49% sabe fazer aquelas tarefas digitais, mas não necessariamente a ponto de resolver atividades do dia a dia, né, de saber se resolver, não estão no verde da pirâmide. Então, o que eu acho interessante de medir essa pirâmide de habilidades digitais é trazendo um estudo de caso que foi conduzido por um grupo de Oxford e que é bastante interessante poder cruzar esses dois e para poder exemplificar o que significa as habilidades digitais no nosso dia a dia. Esse estudo conduzido por esse grupo é um estudo etnográfico e eles trazem esse caso como ilustrativo de tudo que eles viram ao longo de 2 anos numa biblioteca pública. Então, eles falam dessa senhora, acima de 60 anos, que chega na biblioteca pública, onde existe um serviço com voluntários para ajudar pessoas a usar o computador. E essa senhora chega com uma carta da prefeitura local, dizendo que ela só precisa acessar o site da moradia social. Porque nessa carta que ela recebeu, eles já não fazem mais o serviço físico que ela costumava ter, e agora a única maneira é online. Então, ela vai na biblioteca para poder usar esse serviço. Ela já usou o serviço da biblioteca antes, então ela tem um cartãozinho de como acessar o computador naquele horário certo para ela. Então, ela vai ao computador, ela se confunde um pouco entre o que é o número do cartão, o que é o PIN para entrar no computador, mas como tem o voluntário do lado dela, ela consegue resolver isso e consegue, então, entrar na internet. Ela se confunde um pouco para achar o website, mas o voluntário ajuda de novo, então ela consegue entrar ela consegue entrar no formulário que ela precisa responder para esse serviço essencial para a vida dela, que é a moradia que ela precisa. Ao completar o formulário, um dos itens pede o e-mail, o endereço do e-mail. Só que ela não tem um e-mail. Então, ela precisa criar uma conta de e-mail. E eles começam a criar, então, no Gmail. Então, ela tem alguns desafios ali no teclado, porque para ela é difícil. Às vezes ela pressiona demais a tecla, sai várias letras, às vezes é de menos, não sai a letra. Então, ela tem uns desafios ali, uns desafios com o mouse também para conseguir colocar o cursor do mouse onde deve, tanto no formulário como na criação do e-mail. Mas tudo consegue resolver. Mas aí ela precisa criar a senha. Nós sabemos que a senha hoje em dia ela é mais complexa do que antigamente. Então ela precisa de fontes de letras em maiúsculo, letras em minúsculo, número e símbolos. E então ela se perde um pouco ali, mas o voluntário ajuda. Então ela cria a senha. Ela tem dificuldade para lembrar como que cria a letra maiúscula, mas consegue. Só que depois, como tem que repetir a senha, ela já esqueceu como que é mesmo que cria a letra maiúscula. Aí ela tem que confirmar a identidade dela, né? Hoje é comum isso quando cria uma conta de e-mail. E aí ela recebe a mensagem que ela precisa colocar um número de celular. Só que ela não tem celular. Ela não tem smartphone para essa autenticação.
Então, eles tentam outras contas de e-mail, mas o tempo dela no library acaba, na biblioteca acaba, e eles têm que marcar uma sessão para um outro dia, e assim ela vai embora para casa sem resolver o serviço que ela precisa, que é essencial para a vida dela. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente volta para entender as habilidades digitais, ela, no caso da Margaret, ela teve que saber ligar o computador com o PIN dela, ela teve que saber procurar a moradia social, o site da moradia social, ela teve que criar uma conta de e-mail, ela teve que saber usar teclado, mouse, ela teve que criar senha, ela teve que autenticar, teria que autenticar a senha, e ela teria que usar mais de um produto. Ela teria que ter um smartphone além do computador. Tudo que ela usou, todas essas tarefas que ela deveria saber, foi para fazer atividades, né? Ela estava usando um serviço público, ela tinha que achar informação, ela tinha que entender as informações, formulário, setup de criação de e-mail, ela tinha que criar senhas e se sentir segura, saber se aquilo é seguro ou não, e ela tinha que se comunicar em mais de um produto tecnológico, computador e smartphone. E tudo isso ela precisava fazer para um serviço essencial da vida dela. Então eu questiono um pouco se digitalmente excluído é quem está na base da pirâmide, no cinza, ou quem não chega no verde, né? Se todos eles, porque mesmo que ela soubesse usar fazer tarefas isoladamente, e não tivesse como ligar todas para realizar a atividade que ela precisa, ela também estaria excluída. E dessa maneira são 11 milhões de pessoas no Reino Unido que não têm as habilidades digitais essenciais para atividades diárias. Então, estamos falando de muita gente no Reino Unido. E o que é interessante na hora de cruzar esse caso que eu comentei é porque ele traz as habilidades digitais comparada com a capacidade da pessoa. E essa capacidade pode ser capacidade física, sensorial, cognitiva. No caso que a gente viu, destreza, né? A carga cognitiva para usar recurso digital, ela é muito alta para quem não está familiarizado, tem que lembrar, né, caminhos abstratos para poder chegar de um ponto a outro, tem que lembrar como que faz para uma letra maiúscula, relembrar a senha e tudo mais. E isso também está ligado a outros elementos de caráter individual, né? Deficiências que a pessoa pode ter, a falta de suporte, se ela tem ajuda da família, ou tem um voluntário na comunidade, ou na igreja, ou qualquer coisa, tudo isso está ligado. A formação, a educação da pessoa, o que ela trabalhou antes, tudo isso influencia o quanto essa pessoa tem habilidade digital, vai estar familiarizada, vai conseguir usar alguma coisa. Então, é por isso que eu falo que a sociedade, não só eu falo, né, esse autor de Oxford, desse grupo, eles mesmos falam que nós vivemos numa sociedade digital obrigatória, e isso pode ser visto no Brasil também, com a ajuda emergencial, e tudo que foi necessário para poder ter ajuda emergencial, como baixar aplicativo, seguir instrução, criar e-mail, tudo mais, demonstra a quantia de habilidades que também foi necessária durante a pandemia. Então, eu gostaria de deixar para reflexão o que é a Margaret, né, sendo um idoso no Brasil. Né, como seria para acessar o que está se tornando digital mais e mais. E como que a gente pode criar mecanismos para a inclusão digital. O que relacionado à inteligência artificial pode ser proposto para que a sociedade digital obrigatória, como a gente chama, seja mais inclusiva. Então, esse é o que eu gostaria de poder estar aí para conversar também. Um abraço, muito obrigada
e até já!